Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Desconectando, olá. Boa noite. Olá, Lia, Thaís. Tchau, pessoal entrando. Oi, Thaís. Oi, Lia. Já vou chamar vocês. Vou chamar você, Thaís e Lia, tá? Vamos ajeitar. Mandei o convite, meninas. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, Lia? Tá Tá conseguindo me conseguindo me ouvir? ouvir? Tô ouvindo bem. Boa noite. Tá bom. A Angélica entrou também. Oi, Camila, Sabrina. Mandei o convite pra Thaís, não apareceu. Apareceu Apareceu agora. agora. Aqui. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo Tudo jóia? jóia. Então, tá bom. Chamei a Angélica aqui. A Angélica tá entrando. Boa Olá. noite, Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? tudo Tudo. Tudo bem, e bem, e você? você? Tudo bem. Vamos testar os áudios. Estão me ouvindo bem? O seu O tá seu muito tá muito baixo, baixo, tá dando tá dando muito muito eco. Vê eco. se o Vê se o computador não computador não tá tá aberto o aberto som. o som. Não, não tá. Eu não deixo aberto ali. Então a O seu dificuldade. O áudio seu tá áudio tá muito muito. Deixa eu pôr o fone aqui, deixa eu ver se melhora. Melhorou? Epa. Nossa, Pronto. Lia, pronto. Todas estão ouvindo? Estão me estamos. ouvindo? Angélica, Sim, tô ouvindo tá bem. Estão me ouvindo ouvindo? bem? Então tá bom. Camila, deu certo agora, Camila? Oi, Suelen, tudo bem? Boa noite a todos. Boa Vamos noite. começar. Estamos aqui, né? Então, nós vamos começar a nossa apresentação aqui. Lia, acho que virou, voltou? Fui sem querer. Acontece. Então, vamos dar início à nossa live. Na verdade, estamos dando início à nossa semana previdenciária, tá? Serão 3 dias que vamos ter várias meninas do nosso grupo das amigas em Leão que trabalham ou têm afinidade com o direito previdenciário. São 3 dias, começando hoje. Nós vamos começar tratando de um assunto bem legal, que foi os impactos dos fechamentos das agências do INSS. Mas eu vou primeiro apresentar as meninas aqui, porque algumas já participaram de lives anteriores, outras ainda não, então vamos se apresentar. Meninas, Lia, começa se apresentando, daí a gente já volta com o nosso tema. Ok. Prazer para aqueles que não me conhecem. Sou Lia Poiani, do interior de São Paulo, mais precisamente Itu, e eu atuo há 7 anos com direito previdenciário. No início não era só previdenciário, agora o escritório é 90%, vamos dizer assim, previdenciário, e atuo muito aí com incapacidades e outros benefícios que todos aí conhecem, né? Os mais conhecidos, e faço também consultoria e mentorias para jovens advogados. Que legal. Thaís, se apresente, por favor. Olá, eu sou Thaís Alves, eu falo do Espírito Santo, litoral, Piúma. Por isso que eu tô assim, as meninas todas agasalhadas e eu aqui de manguinha, num calor danado. Eu tenho um escritório, advogo há 4 anos, tenho um escritório próprio autônomo há 2, gerencio uma equipe de jovens advogados que são associados ao escritório. Atuo mais eu, Thaís, na área previdenciária, mas o escritório atua em várias demandas. Presto mentorias para jovens advogados e atualmente, junto com a Tatiele, estou aí coordenando o Previdenciaristas Dente de Leão, com esse time incrível de mulheres aí previdenciaristas, das quais 2 estão aqui conosco hoje. E estamos aí para falar para vocês, não só advogados, mas o público de um modo geral que se beneficia do INSS de alguma maneira. E estamos aqui para esclarecer aí essas dúvidas. Angélica, por favor. Boa noite, então, a todos. Meu nome é Angélica Piedra. Eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, por isso que eu tô assim, né? Tá bem friozinho aqui. Sou pós-graduada em Direito e Processo Previdenciário e já trabalho, né, como advogada atuante há 3 anos.
com o escritório próprio, iniciei esse ano. Eu era empregada anteriormente, mas durante esse período, a maior parte dele atuando no previdenciário. Finalizei há pouco tempo a minha pós-graduação e hoje a maior parte do escritório é, sim, previdenciário. Então, as demandas, benefícios por incapacidade, aposentadoria, são a maior número aqui no escritório. Legal. Eu vou me apresentar também, que eu sempre começo quase sempre falando e acabo que às vezes me esqueço quando eu vejo tá no meio da live que eu lembrei que eu não contei quem eu sou. Meu nome é Tatiele Camargo, eu sou advogada previdenciária no estado do Paraná. Eu tenho pós-graduação, MBA, etc., aqui, referente todos a previdenciário e trabalho e processo de trabalho. Eu já atuo na área faz mais de 10 anos, a parte administrativa e judicial. E nós temos, eu tenho sócio, estagiário, secretária, um escritório mais completo, mas o nosso foco principal é o previdenciário. Atuamos em outras demandas, mas aí são os outros advogados no escritório que trabalham nas demais demandas, tá bom? Meninas, então vamos entrar no nosso tema, feitas as apresentações, explicando para o pessoal que está entrando aqui. Ah, lembrei de um detalhe para explicar também. Como nós somos um grupo de advogadas, as nossas lives, principalmente a de hoje, todas na verdade, são direcionadas para o público misto. Então nós não vamos tratar de forma muito técnica na fala, tá? Já explicando para alguns advogados que estão entrando, porque o nosso público aqui também é muitas pessoas diversas, né? As meninas, cada um tem o seu perfil, entra pelo seu perfil, então o público direcionado da live é o público amplo, tá? Não só advogados, não só pessoas da área do direito. Então, a gente fala de uma forma mais simples para que as pessoas que estão ouvindo consigam assimilar o nosso assunto aqui, o tema de hoje. Tá bom? Meninas, nós vamos... Deixa eu só te interromper um instantinho aqui, né? Falando Sim. aí para quem está aí do meu Instagram, do Instagram da Angélica, do Instagram da Lia, que ainda não segue aqui Amigas Dentes de Leão, que é a página que está transmitindo, que está fazendo a semana temática de todas as matérias, e também o Instagram do Previdencialistas Dentes de Leão, que é o nosso grupo. Mas o Amigas transmite de todas as áreas. Então, se de repente hoje previdenciário não é algo que para você chame tanta atenção, mas você gosta de família, trabalhista, tributário, segue a página aqui que tem muito conteúdo bacana. Exato, exato. Nós tivemos várias lives, já ainda teremos vários temas, né? Os amigos. Tá vindo coisa boa, né, Tati? Em breve tá vindo coisa bem legal. Gente, então vamos iniciar. A gente vai falar sobre os impactos do fechamento das agências devido à pandemia, né? Tivemos várias alterações em algumas situações, mas muito específica aos meus olhos, meninas. Vamos introduzir agora o nosso bate-papo. Muito direcionado para as perícias, do modo amplo. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui e nós vamos conversando sobre isso. Quando começou a pandemia, nós tivemos algumas portarias. As portarias e as instruções normativas são como se fosse para o público que não é do direito, são as leis ou as normas em que o INSS se baseia para fazer para como trabalhar internamente, tá? Para o público, para os advogados, para quem ia procurar algum benefício do INSS. Então, nós tivemos várias portarias e hoje estamos com a 32, tá? Só para a gente familiarizar, assim, como é que está a situação hoje, porque a gente está falando dos impactos e a pandemia em si, já estamos quase com 2 anos aí de pandemia, bem dizer, e nos benefícios, para a gente que trabalha com previdenciário, houve uma mudança muito significativa, porque toda hora era uma coisa diferente. Então, até as portarias serem lançadas, até as instruções normativas acontecerem real, a gente sabia que hoje era uma coisa, amanhã era outra. Você dormia com uma portaria, daí a pouco amanhecia com outra coisa. Então, assim, foi um ano muito pesado para nós que trabalhamos com isso, porque tivemos muitas alterações. Nós começamos na portaria lá, de abril do ano passado, foi quando as agências realmente fecharam, a gente veio vindo com algumas alterações, né? E nós vamos discorrer sobre isso. Meninas, nós estamos na portaria hoje 32, né? Que ela fala sobre o fechamento das agências agora de 2021, como é que é o procedimento, né? Das perícias de agendamento, da forma digital, do atestado, que todo mundo fala, coloca atestado ou não coloca, como é que não é. Lia, faz uma introdução pra gente ali, pra gente ter uma noção de como tá hoje em dia essa situação das portarias, né? Do auxílio-doença em si. Sim.
É bom a gente dizer que anteriormente à pandemia, anteriormente a tudo isso, as perícias eram marcadas. Ou você indo presencialmente na agência, ou depois que virou o Meu INSS Digital, que eu acho que todo mundo já conhece o site do Meu INSS, né? Que é aí onde tudo acontece no previdenciário administrativo. Então, antes você ia lá, clicava em agendar perícia, tinha lá o campo de perícia, agendava a perícia, no dia marcado, na hora marcada, você ia até a agência e fazia lá a perícia, levava, se tivesse laudo médico, exame e tudo mais. Em 2020, quando começou a pandemia, surgiu aí a primeira norma, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil para todo mundo, surgiu aí a primeira norma que falava que a partir daquele momento as agências estariam fechadas e você precisaria entrar lá no INSS como se fosse agendar uma perícia e anexar um bom laudo médico que tivesse, aí depois nós vamos falar do laudo, que vai ter tudo e tal. E agora, tivesse lá um bom laudo médico, esse laudo era analisado pelo perito do INSS e o perito ia verificar se aquele laudo estava ok, se tivesse ok, ele ia conceder lá como o médico orientou. Porém, o que acontece? Naquela época, era recebido um valor de apenas um adiantamento de um salário mínimo até que se fizesse a perícia presencial. Ou aí, depois de um tempo, voltaram as perícias presenciais, foi cancelado o agendamento e voltou agora, como a Tati aí falou, pela 32, voltou agora a possibilidade de se agendar novamente. Só que agora nós temos duas novas informações aí para vocês, que são: primeiro, não é mais um adiantamento de apenas um salário mínimo. Agora é o valor que você tem direito ao auxílio, ou se for detectada aí invalidez, né, aposentadoria por invalidez, é o valor que você tem ali. Não é mais um adiantamento de um salário mínimo. Eu até quero comentar uma situação para a gente correr na linha do tempo certa para quem tá ouvindo, Lia. Quando teve essa primeira situação da antecipação dos benefícios de auxílio-doença, que hoje em dia tem um nome novo, mas eu vou continuar falando do auxílio-doença, que é o popularmente mais fácil de falar, e é o que todo mundo conhece, foi liberado o valor de até um salário mínimo. Quando terminou essa primeira portaria, teve várias pessoas, que recebiam a mais, porque o cálculo para o benefício do auxílio-doença tem um cálculo específico X para chegar no valor. Quando essa pessoa, quando acabou a situação da portaria, assim, digamos, ela entrou uma leva de pessoas, entrou naquele tipo de uma revisão. Então, tem pessoas que ainda estão naquela situação, que receberam o auxílio-doença por um período X no salário mínimo, que depois entraram no seu sistema e viram que abriu um outro agendamento como se fosse automático, sozinho, sem ninguém ter feito isso, porque o sistema fez automático, para aumentar esse valor e que foi corrigido esse valor, que alguns já receberam e outros ainda não receberam, né? Então, só para a gente não perder a linha do tempo da fala tua. Exatamente. Não, exatamente. Muito boa colocação. E agora nós, pelo aí o que está saindo, pelo que nós estamos vendo, não vamos ter esse problema. Porque agora eles estão dando o valor correto, certo? Agora, a última diferença, e antes da gente falar do auxílio-doença em si, do que precisa para agendar isso, a diferença é o seguinte: você hoje, em alguns locais, aí você tem que olhar de acordo com a sua cidade, você tem a agência aberta para perícia. Então, em alguns locais, os médicos estão fazendo a perícia presencial. Nesse caso, quando você entra no sistema, tem a opção de agendamento presencial. Se você realmente quiser o agendamento presencial, você coloca lá. Se você não quiser o agendamento presencial, você coloca o laudo que será analisado. Qual a diferença? Se você pede uma perícia presencial, o médico vai determinar o tempo que você tem que ficar afastado ou não. Agora, quando você junta o laudo, aí nós só temos a possibilidade de ficar no máximo, de acordo com o médico avaliar o laudo,
90 dias. Mais de 90 dias você tem que ir. Fale, Angélica. É uma coisa também para não perder o raciocínio, bem válida também. Explicando ali o que a Angélica falou, na portaria 32, o artigo 5º, que é um dos últimos artigos da portaria, porque ela é pequena, ele quer dizer o quê para quem está assistindo a gente? Você vai encaminhar o atestado médico e na primeira opção, quando nós começamos a conversar, você mandava o atestado médico e ele automaticamente era concedido, assim digamos, tá? Agora, como aconteceu um número exorbitante de pedidos e naquela época a prorrogação era automática pelo sistema, que hoje na portaria também já mudou a situação, mas nós já falamos sobre isso, o INSS tem o direito de chamar o beneficiário, chamar o segurado, na verdade, para passar pelo presencial se o médico perito do INSS achar que aquele documento não está muito correto. Então, essa opção acontece hoje, que é isso que a Angélica quis falar, que dentro dessa portaria nova, isso está ali descrito, que nas portarias anteriores não aconteciam. Era o laudo colocado e assim passava. Falando em laudo, ali eu vou completar também, acho que é a Thaís que ia falar explicando de como esse laudo pode e deve, na verdade, perante a portaria, perante o embasamento da lei, como é que ele deve vir falando, que é uma dúvida bem pertinente, Thaís. Como que o laudo deve vir ali correto para o que o INSS pede? Nesse caso específico, o INSS está pedindo a juntada de um laudo médico e também de exames comprobatórios da doença, se a pessoa tiver. Quanto maior o conjunto probatório, maiores as chances. O laudo deve conter aí o início provável da doença ou da incapacidade, ser legível, isso é importantíssimo, gente. O laudo precisa ser legível. Porque tem alguns laudos médicos que nós pegamos que não dá para entender a data. O resto, então, nem se fala. Então, ele precisa ser legível. Se a letra do médico não for boa, pede que seja digitado, melhor ainda se for digitado. Deve conter ali nome e CRM do médico, se possível, né, o nome da clínica, quando for clínica particular e tudo, ou hospital que você tiver, quanto mais informações, melhores. Deve conter também a especificidade da doença, contendo o CID. Para quem não sabe, o CID, ele é um código, vulgarmente falando, um código universal de doenças. Então, enxaqueca tem um CID, hipertensão tem outro CID, coração tem outro CID, e por esse CID é possível saber ali a gravidade, o nível dessa doença. Então, a data estimada de início, letra legível, nome, CRM e dados médicos, o tipo de incapacidade com o CID e a data estimada de afastamento do trabalho. Então, por exemplo, essa pessoa aqui tem uma lesão na coluna, é pedreiro, vamos trabalhar assim, é pedreiro, tem uma lesão na coluna, não pode pegar peso, tem que ficar afastado do trabalho por 6 meses. Em compensação, outra aí tem um problema no pulso, ela é secretária, então ela trabalha digitando coisa, ela está com um probleminha no pulso, que com 2 meses de fisioterapia ela resolve. Então, especificar o máximo que puder essas informações. E aí, no caso lá do senhorzinho da coluna, se tem uma radiografia, se tem uma ressonância, se tem exames que comprovem o que o laudo médico está dizendo, melhor. Por quê? Vai casar, assim dizendo, as informações do que está no laudo com o que está no exame. E também, já aproveitando aí, entrando nesse gancho, que a doutora Lia falou, a questão da duração do benefício. Antes, o auxílio-doença, hoje é auxílio por incapacidade permanente, incapacidade temporária, você dava entrada no pedido e durava ali o tempo que o perito achasse. Então, 1 mês, 2 anos, é uma incapacidade que não tem cura mais, aposentadoria por invalidez, ele era ali a depender da doença. Hoje, com essa portaria, no fato de ser o laudo médico simplesmente sem a perícia, nós estamos falando aqui sem a perícia do INSS, o prazo máximo é de 90 dias, 3 meses. Mas ali ao final dos 3 meses a minha incapacidade permanece. Então eu vou entrar lá e vou pedir a prorrogação, porque era assim antigamente, não mais. Essa portaria que está valendo até o dia 31 de dezembro, você não tem condições
de pedir a prorrogação, ainda que a sua doença permaneça. Ah, então nesse caso eu vou perder? Não. Se a sua incapacidade permanecer depois desses 90 dias, você tem que entrar novamente, começando do zero, um novo laudo, novos exames, ou ainda que sejam os antigos exames, mas um laudo atualizado ali 3 meses depois, que a sua incapacidade permanece por mais X período. E, lembrando o que a Tatiele falou, se você apresentou um laudo que não está lá tão completo, seus exames não são tão convincentes, ou ainda você não apresentou exame, só aquele laudo, o perito do INSS olhou e falou, isso aqui está estranho, e te chamava para perícia, não adianta bater o pé e dizer, mas por que chamou a mim e não chamou o meu vizinho? Isso está lá, é lei, ele pode chamar a qualquer tempo. O fato de dispensar a perícia nesse período de pandemia não quer dizer que você não possa ser chamado para fazer. E se for chamado, você deve ir, para não correr o risco de ter o benefício suspenso, né, Tatiele? Exato, exato. Você deve comparecer se for necessário. Como a Thaís estava explicando ali, nas primeiras portarias que saíram, você entrava no sistema e pedia a prorrogação do benefício. Você não tinha necessidade de zerar o benefício, assim, digamos, e deixar acabar o benefício e entrar com o novo benefício, de novo do zero, né? O que acontece com isso? Ah, eu vou ficar um período ali no vácuo, assim, digamos, sem recebimento? Vai. Tá? Depois que fizer a nova perícia, daí vai ser avaliado essa situação. Mas, infelizmente, temos essa situação. O médico, não, o atestado médico ali, o CID, vou falar um detalhe ali, quando a Thaís estava falando, me veio na mente, às vezes eu já tive cliente e pedir o atestado médico, e pedir com o CID, e às vezes o médico é que a pessoa autorize, disponibilizar o CID no atestado. É normal pedirem isso, tá? Porque o CID é o Código Internacional da Doença e o Código de Ética da Medicina é uma situação diversa, eles são bem... se protegem muito, sabe? Então, essa disponibilidade de doenças, às vezes doenças com... vamos dizer assim, HIV, coisas desse sentido, assim, que podem causar um transtorno para a pessoa, ele não coloca um CID ali sem que tenha uma autorização da pessoa. Então, se você for buscar um atestado e o médico falar que você tem que assinar uma autorização para ele poder escrever o CID, é normal, pelo código de ética ali do médico, fazer esse tipo de situação. Angélica, completa ali para nós. Deixa eu só fazer uma complementação. Todo mundo... Vamos por vez. Finaliza, Thaís, a tua fala. Implementação do CID. Um fato que eu achei bem interessante, igual você está dizendo. Os médicos devem pedir autorização a depender da doença ali, questão de às vezes pedem. E eu achei muito interessante um fato que aconteceu comigo ontem, que tem a ver aqui também com o laudo dos médicos, Covid e tudo. Na cidade aqui onde eu moro, Piúma, no Espírito Santo, começou a vacinação de quem tem algum tipo de comorbidade. E eu tenho alguns problemas de saúde que me permitem a vacinação. Então, eu fui até o médico que me acompanha ontem pegar um laudo para poder dar entrada no posto e tal. Aí ele colocou lá a doença específica. Aí eu falei assim, doutor, coloque, por favor, o CID. Eu pedi o CID. Eu falei assim, coloque, por favor, o CID, porque o posto pode pedir e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu já estou descrevendo a doença. Eu falei, sim, mas o senhor pode colocar? Ou seja, eu pedindo a ele que colocasse. Aí ele falou assim, não, mas quando está descrita a doença, eu não preciso CID uma coisa ou outra. E não colocou o tal do CID. Então, assim, tem muito isso. Ao mesmo tempo que tem médico que pede a sua autorização para colocar o CID, tem outros que acham que porque descreveu a doença, não precisa colocar o CID. Então, tem muito aí que tomar cuidado com essas questões, explicar para o médico por que você está pedindo aquele laudo. E aí, quando eu expliquei as razões, aí ele foi lá e colocou o CID meio contrariado, mas colocou. Então, assim, olha, doutor, eu estou precisando desse laudo para dar entrada no benefício. Se não tiver as informações completas, ele pode ser negado. Então, não custa nada, coloca aí. E, né, peque por excesso, nunca pela falta. Exato. Angélica? Só para complementar, e agora que a Thaís falou, eu tenho o costume de fazer isso com os clientes. Eu sempre anoto para eles, para que eles levem ao médico a minha anotação e a minha orientação. Por quê? Porque a gente sabe como o INSS é criterioso. Se nós não tivermos um dos requisitos, com certeza será indeferido. Então, a gente vai estar perdendo tempo, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu já tenho no escritório um bloquinho, eu já coloco ali e peço que o médico
coloque todas as informações no laudo médico. Isso também é muito importante, né? Para quem está nos assistindo, que muitas vezes o médico pode acontecer a mesma situação da Thaís, né? De explicar para que é o laudo, o porquê do laudo, porque é um requisito sim do INSS, então deixar isso claro para que o médico possa complementar e fazer da melhor maneira possível. Outra coisa que também a portaria contém, né, que é importante a gente comentar aqui também, que é a emissão e apresentação desses documentos de forma falsa, né, com informações falsas. Isso é configurado crime. Então, é importante que as pessoas não tenham esse intuito, né, de prestar informações falsas, porque é configurado crime, que a portaria deixa bem claro também. Não precisaria, mas com o resguardo do próprio INSS, eles acabam colocando também. Uma coisinha só que eu queria falar para vocês aí, que eu acho importante quem assiste aqui saber, é assim, a gente tá falando muito de doença. O que eles têm que entender é que, assim, muita gente, infelizmente, tem uma doença, é doente. Só que nem sempre todas as doenças são incapacitantes para o trabalho. Então, no caso do INSS, às vezes você tem uma doença, ela pode até ser considerada uma doença relativamente grave para você. Mas para o INSS e perante, aí nós temos até dentro da legislação um rol de doenças que o INSS diz que são as incapacitantes para o trabalho. Porque muitas vezes você tem algum problema de coluna ou alguma outra coisa, até mais grave, mas não é para você é incômodo, mas não é incapacitante para o trabalho. Então, naquele seu caso, você, por mais que tenha um laudo perfeito da sua doença, muitas vezes você não consegue. E uma segunda coisa também, que assim, não é qualquer, vamos dizer assim, pessoa que tenha um bom laudo médico, por mais que a doença seja incapacitante para o trabalho, é que ela vai conseguir um auxílio do INSS. Não, ela tem que ter outros requisitos, que não vem ao caso nesse momento, mas que elas têm que procurar, outros requisitos, aí carência, pagamento e tudo em dia, para que também ela tenha essa possibilidade. Porque tem muitas pessoas que chegam até o meu escritório e falam assim, mas eu tô doente, ele tem que me dar. Daí você vai ver, ela não contribui mais, ou aquela doença não é incapacitante para o trabalho. Então, isso que eu acho que tem que deixar claro para as pessoas, porque muitas acham que o simples fato de ter a doença já acabou. Não basta o fato de ter uma doença. Essa doença precisa te incapacitar, porque existem doenças que você convive com ela há anos e que, assim, te limitam em algumas coisas, igual no meu caso, né? Me limitam a certas coisas, mas não me impedem de viver, não me impedem de trabalhar. Pelo contrário, eu até devia trabalhar um pouquinho menos, mas tá normal. Perdão. Que não, ela não gera incapacidade. O que a Lia disse, ele é bem importante de complementar, porque a doença em si, a doença é uma coisa, a incapacidade é outra coisa. E nós temos o rol das doenças ali que a Lia falou, é um rol exemplificativo, principalmente para as doenças que não exigem carência. Tá? A pessoa vai pesquisar ali, são o rol que a gente tem no artigo, se não me engano é 109, uma coisa assim, não me lembro de cabeça. São um rol que foi até há pouco tempo no superior, definido que ele é um rol somente exemplificativo, tá? Da doença, de algumas doenças que não precisam de carência, precisam de pagamentos, assim, digamos, de uma forma bem simples para falar, para conseguir o benefício. Mas realmente a incapacidade é diverso de ter a doença, tá? São coisas realmente diferentes. Então, só estar doente não quer dizer que você vai receber o benefício, né? E muitas vezes, às vezes eu também já tive muitos casos de cliente chegar assim para mim, mas aquele meu vizinho, vamos dizer o vizinho, né? Tem um problema X na coluna e o meu problema é muito pior que o dele. Mas para a justiça, para o INSS, existem outros detalhes dentro que são analisados. Existe um conjunto para analisar, sabe? Muitas das vezes, às vezes as pessoas falam assim, mas eu fui lá fazer perícia, não deu 5 minutos, eu já levantei e saí. Tá bom. Nem mas legalmente falando,
para a concessão do benefício acontecer, existem outros fatores juntos que requerem ser analisados pelo juiz, analisado pelo perito também, que são a condição socioeconômica, o tempo que a pessoa, qual é a profissão da pessoa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma coisa bem simples, se eu tenho um problema na coluna e eu trabalho sempre de pé, é diferente eu ter um problema na coluna e a minha função ser outra função num serviço que a coluna não me afete no meu trabalho. Então, são outras análises que são feitas perante o INSS. Então, por isso que sempre, às vezes, o que o vizinho tem, dá para ele benefício, o que eu tenho não dá benefício para mim. Que acontece bastante. Analisar se a pessoa tem condição de, por exemplo, aquele trabalho específico dela, a doença lhe impede, mas ela tem capacidade de trabalhar com outra coisa que a doença não vai impedir. Então, muito isso também, né? Sim, até porque o benefício benefício do auxílio-doença, ele tem várias variantes, né? Auxílio-doença, depois a recolocação profissional, a redução da capacidade, tem várias situações ali dentro. Não existe só o auxílio-doença para pessoas que estão com problema de saúde. Existem outros desmembramentos de benefício ali. Eu acho interessante... Ai, desculpa, Lia, pode falar. Não, eu ia complementar, falar isso, que às vezes a pessoa, ela tem uma doença e a doença dela pode ser uma doença temporária, né, que daí é um auxílio, ou ela permanente. E se ela tiver uma doença permanente aí, não quer dizer que ela vai ter essa aposentadoria por incapacidade lá, mas não quer dizer que ela vai ficar a vida inteira. O INSS pode chamar ela para uma nova perícia, ou até mesmo agora está suspenso, mas eu tinha cliente no meu escritório que ele estava com cursinhos. O INSS colocou ele num cursinho para reabilitação. Então, isso também pode, você ter aí a incapacidade e o INSS te chamar para uma reabilitação. Porque ele acha que se ele te der um cursinho, às vezes um deficiente, ele te dá um cursinho ali que você consegue fazer um outro ofício que não era o seu, mas te recolocar no mercado de trabalho, isso também é permitido. A lei fala que o INSS pode fazer isso também. E é importante falar também, já que nós estamos falando aí de Covid e benefícios, uma pergunta recorrente que eu tenho recebido a Covid, por ser uma doença nova, ainda não ter previsões legislativas e tudo, ela me permite o auxílio-doença? Eu entendo que sim, por ser uma doença incapacitante como outra qualquer, desde que seja, né, ali naquele período e tudo. E eu vi, tendo qualidade de segurado, carência, todos os requisitos, tá, gente? Essa parte aí, pulando essa parte, dizendo o fato da Covid em si. E principalmente porque é uma doença que existe o isolamento. Então, mesmo que não seja uma doença um nível de doença tão grave, porque tem gente que tem aí sintomas leves, você precisa ficar isolado. Quem passa ali só pelos 15 dias e volta a trabalhar, ok, tá naquele afastamento ali do trabalho normal de 15 dias. Mas tem gente que mesmo não tendo aí, ficando em coma e tudo, precisa ficar internado ou tá entubado e fica um período maior. Então, sim, quem tem Covid tem direito ao auxílio-doença desde que preencha os requisitos, tá, gente? Entenda bem isso. Desde que preencha os requisitos, tem sim direito. E eu li alguma coisa essa semana, não sei dizer exatamente o que, mas posso verificar, que tem um entendimento já que quem tem Covid já passa a ter direito ao auxílio-doença desde o primeiro dia que for constatado. Porque, em regra, quando a pessoa afasta do trabalho, aqueles 15 primeiros dias é pago pela empresa e depois que entra no auxílio-doença. A Covid já tem aí, falando no sentido do primeiro dia que constatou a doença, ela já passa a ter direito à Covid, mesmo estando dentro dos 15 dias que a empresa deveria arcar. E, inclusive, Thaís, tinha um projeto no Congresso Nacional que estava tramitando para que a Covid ela fosse incluída naquela listagem das doenças graves. Né? Então, sim, porque a gente vê que a Covid ela tem os 14 dias ali, né? Os primeiros 14 dias. Mas muitas pessoas, como tu mesmo disse, acabam ficando um período maior. Porque as sequelas se propagam para algumas pessoas. E aí acabam não conseguindo retornar ao trabalho.
Então, essas pessoas, hoje, desde que preenchidos os requisitos, tem sim. Para mim também, muitas pessoas me questionaram sobre isso. Porque até eu vi uma notícia que 165% aumentaram os pedidos de benefício de pessoas que têm problema respiratório durante a pandemia. Então, as pessoas começaram a procurar mais os benefícios por incapacidade, porque se sentiam preocupadas, enfim, de estarem expostas, né, ao vírus, e acabou aumentando também. Então, não seria coerente se quem tem Covid não tivesse também direito ao benefício, né? Sim, sim, exato, exato. Eu vou mudar um pouquinho o assunto nosso aqui para a gente voltar no tema principal, que é a situação, né, que a gente deu. É impossível a gente falar de perícia e de doença e não dar essas pinceladas, né? Porque sempre entra nessa dúvida, né? Mas eu vou puxar aqui nós de novo para o tema central. Eu acho que eu vou puxar até na verdade, a Angélica aqui para me ajudar aqui nisso. A prova de vida, Angélica, nós conseguimos. Porque foi uma pergunta muito recorrente também no meu escritório, muitas pessoas vieram perguntando, porque uma hora era uma coisa, outra hora é outra de novo, e aquela situação, dorme, acorda e vira e desvira. Então, nós conseguimos dimensionar ali como era, como foi e como é, porque como poderá ser, nós não sabemos, mas que pode mudar a qualquer hora, isso pode, né? Angélica, nos ajuda aí na situação da prova de vida. A prova de vida, na verdade, também sofreu um grande impacto no início. Por quê? Porque muitas pessoas, a maioria idosas, né, não queriam se expor e ficavam com medo de ter o benefício suspenso também. Então, foi um grande impasse que o INSS teve aí no início. Mas, em março de 2020, ainda foi suspensa a prova de vida. A prova de vida foi suspensa, eles não precisavam. A prova de vida, para quem não sabe, é aquela apresentação da pessoa todo ano para que o INSS tenha ciência de que a pessoa está viva, enfim, porque devido a várias fraudes que ocorreram, essa prova de vida ela é necessária anualmente, né? E hoje a prova de vida permaneceu desde o ano passado, ela foi sendo prorrogada, né? Foi prorrogada por alguns meses, aí quando chegou no período não se teve uma normalidade do sistema, e aí acabou sendo prorrogada até agora. Agora, ela havia sido prorrogada até o dia 31 de maio. Agora, 31 de maio será aí o último prazo de prorrogação em tese, né? Até que tudo pode mudar, né? A gente viveu esse período de pandemia, foi complicado para nós previdenciaristas, por isso, né? Porque a gente dormia com uma coisa e acordava com outra. Foi uma loucura. Assim, foi uma loucura total. E aí, essa questão da prova de vida, em princípio, está suspensa até o dia 31 de maio. A partir de 31 de maio, já teremos essa normalização. Se não mudar. Se não mudar, exatamente. Contudo, nós temos ainda a questão de que agora foi disponibilizado para ser feito de forma digital, pelo celular, através do aplicativo, tem sim como se fazer. Claro que, minha opinião, para muitas pessoas é difícil, porque muitas pessoas não têm esse acesso, não têm essa facilidade, né? Pessoas mais idosas, é difícil inclusive tem que estar com os documentos em dia também, título de eleitor, carteira de habilitação. Então, tem o INSS abrir uma exigência agora me pedindo um novo laudo, um laudo mais recente. Então, também existe essa possibilidade de ser feito através de procurador. Claro que a maior facilidade para quem tem esse acesso é sim fazer de forma digital através do aplicativo. Com certeza, as pessoas vão estar menos expostas. Mas eu acredito que, eu não sei, mas eu penso que talvez tenha alguma mudança aí até o dia 31. Eu não estou confiante que vai voltar 100%. Mas, de repente, de alguma forma, uma escala, alguma forma mais simples, com horários preferenciais para os mais idosos, enfim, não sei como, mas acredito que talvez tenha alguma alteração ainda aí por parte do INSS. Outra coisa. Os nossos colegas aqui do Previdenciaristas, Dente de Leão, estão falando aqui nos comentários. A Dani diz, além de você falando do reconhecimento, né, da prova de vida aí de forma digital.
Ela está dizendo, além de ser difícil, o reconhecimento da face. Aí a Juliana complementou, nunca dá certo as fotos de lado, é um terror. E é verdade. E aí, Por mais que é um mecanismo para facilitar, só faz raiva. Eu não E sei tem se idosos vocês que não passaram por sabem isso. também. Exato. Tem Eu não idosos sei que se não tem vocês quem passaram- ajude em casa. Exatamente. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu tentei a recuperação de senha do portal durante esse período de pandemia por esse aplicativo. As senhas, para mim, foi o mais difícil durante esse período de pandemia. Porque foi um horror, foi um horror. As pessoas não tinham senha. As pessoas não tinham senha, não tinham o contato que estava registrado lá. A gente tentava recuperar, não conseguia. E numa dessas tentativas, eu tentei através do aplicativo com o reconhecimento facial. E foi um horror. Realmente, não reconhece. O reconhecimento da face é muito difícil. Então, imagina se a pessoa estava no escritório, estava tentando eu fazer ali para a pessoa e não consegui. Imagina alguém que não tem esse auxílio, como a Lia estava falando ali. Então, é bem complicado. Sim, verdade. Agora, aqui no estado para os advogados que seguem a gente aí, eu não sei no estado de vocês, mas aqui no estado de São Paulo, o que tem facilitado muito a nossa vida é o guichê virtual. Guichê virtual é uma ligação, às vezes é pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo algum outro aplicativo que faz videochamada, e o servidor do INSS, ele conversa com você agendado, lógico, você entra lá no site do advogado, agenda aqui, e ele conversa com você por 20 minutos. Então, você tem, assim, da hora agendada 20 minutos. Nesses 20 minutos, você pode conversar de vários casos. Quantos casos vocês conseguirem resolver, advogado. Então, por exemplo, muitas vezes, eu estou com a procuração aqui, eu coloco na frente da câmera, mostro a procuração que eles conseguem ler e consigo a senha. Então, eu não tenho esse problema muito, porque às vezes eu pego 5, 6 casos, mostro procuração e eles me dão a senha. Entendeu? Então, isso tem facilitado muito aqui. E outra coisa também que eu queria falar para vocês, desculpa, Angélica, te interromper, mas só para terminar, é o seguinte, aqui também, eu acho que deve ser a nível Brasil isso, mas aqui em São Paulo também, a gente pode ir nos cartórios aqui em São Paulo e pedir uma procuração pública sem custo algum. É só você levar um laudo médico, você leva o laudo médico e vai lá no cartório e fala, olha, meu pai, minha mãe, eles estão acamados, eles não têm condições de fazer nada, de receber, de fazer nada. Aí, dependendo da condição do doente, se ele conseguir falar, se ele tiver um pouco que seja lúcido e ele entenda alguma coisa, o próprio cartório pode diligenciar até a casa da pessoa, ir lá e atestar e dar uma procuração pública. Essa procuração tem 1 ano de validade pelo INSS e você consegue fazer tudo no INSS pela pessoa. Então, sim, é bem interessante também. Eu acho importante também lembrar aqui as pessoas um fato. Um dos impactos também do fechamento das agências em razão da Covid é a morosidade nos procedimentos. Por quê? Normalmente, em situação habitual, já é lento. Nós aí, advogados, lutamos muito com isso, e as pessoas ali, os segurados também passam por isso, tanto pela via administrativa e às vezes pela via judicial. Acaba sendo um pouco lento, habitualmente. Com a Covid, as agências fecharam. E aí, os servidores passaram a trabalhar em trabalho remoto, outros que vieram a ter problema aí com a Covid e tudo, pararam de vez, porque são humanos, queiram ou não. Nós também exigimos muito do INSS, mas nós precisamos lembrar que por trás da autarquia tem seres humanos como nós trabalhando. Então, do mesmo jeito que a Covid dificultou a nossa vida, a vida dos segurados, também dificultou dos servidores. E aí, com isso, os processos ficaram mais lentos, mais morosos, às vezes duplicaram o prazo aí, se você ia ter em 90 dias, está tendo em 180, já tem processo administrativo que chegou no escritório. Ah, doutora, o processo está parado, aí eu fui olhar, era processo administrativo, né? Ele está parado aqui desde maio do ano passado, o INSS não está fazendo nada. Aí você vai olhar, tem essa questão. Eu precisei resolver uma demanda na gerência executiva de Vitória aqui, que aqui só tem em Vitória,
E eu tô ligando para lá desde o início do mês e ninguém me atendia. Aí eu liguei para meio mundo na capital para tentar descobrir um telefone, até que na comunicação do INSS, no setor de comunicação, uma menina muito gentil me explicou que a chefe da agência estava internada com Covid há alguns meses, os funcionários estavam com Covid, então naquele determinado setor não estava tendo atendimento há quase 2 meses. E eu aqui, né, reclamando, pô, ninguém atende esse telefone, então... Aí você para, você fala, cara, tudo bem, realmente eu preciso trabalhar, eu preciso que isso seja resolvido, eu tenho que resolver esse problema do cliente, mas do outro lado tem seres humanos também. E a gente precisa entender isso, e as pessoas precisam entender que nós, advogados, não temos como controlar isso. É muito importante a gente falar isso, igual no café nós falamos, que não é responsabilidade do advogado. Tudo que nós podemos fazer para adiantar o processo, nós fazemos. Mas temos que lembrar que estamos sim numa pandemia, que está tudo em remoto, que os servidores com mais de 60 anos ou que têm comorbidades, agora as grávidas, foram afastadas do trabalho, então tornou-se mais lento. O seu benefício é urgente? Com certeza, nós entendemos isso. Mas não depende dos advogados, não depende dos funcionários da autarquia em si. Depende de todo um conjunto que faz a máquina girar. Exato. Muito bem isso, Thaís, porque eu também vejo dessa forma. Nós tivemos muitas dificuldades, mas também quem estava na linha de frente também, né? Porque aqui na minha cidade a agência ela reabriu. E quando ela reabriu, eu não sei se foi em março, acredito, ela reabriu e teve um surto. E teve que ser fechada novamente. Então, acabou tudo sendo mais demorado. E, às vezes, os clientes, eles não entendem que não depende de nós. Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito. Mas está tudo muito mais difícil, mais demorado. Não tem como nós apressarmos, né? Infelizmente, não tem que nós fazermos. Eu não sei se vocês tiveram problema, mas eu tive problemas com o auxílio doença acidentário também. Né, eu tive um cliente que foi concedido, ele sofreu uma fratura exposta e ele teve 1 dia de benefício concedido. Nossa. Então, é bem complicado. Então, são situações que a gente tem que aprender a lidar. E o cliente, ele não quer saber, ele não entende que a gente não tem o acesso, né? Eu disse para ele, eu falo para os clientes, se tivesse aberto, eu tivesse como ir lá, eu tava lá essa hora brigando pelo seu direito. Mas não tem como, né? Nós estamos limitados, né? Não temos muito o que fazer. Eu tive situações de todos os tipos nessa situação da pandemia, sabe? Já tive caso do cliente, você falou aí do rapaz que teve, né, o fratura exposta. Eu tive um cliente que era motoqueiro desses aplicativos, né, de entrega de alimento, me esqueci o nome agora. Motoboy. O motoboy da iFood, essas coisas assim, sabe? Para não fazer merchan aqui de graça. Mas do iFood nos patrocina. Do iFood, que teve fratura exposta do braço, foi bem feio o acidente, demorou também para conseguir, é uma situação bem complicada. Tive agora, por último, um que graças a Deus, a agência na minha cidade ela estava aberta, na verdade ela está, né? E eu consegui acompanhar junto o cliente, porque ele tem seus, acho que 48 anos, mais ou menos, e ele simplesmente deu um AVC muito pesado, e resumindo, ele só abre o olho, hoje em dia, né? Uma pessoa super ativa. Então, tive que, claro, tem toda a parte civil aí, de interdição, né? Toda essa situação ali, mas tive que passar ali pela perícia com ele, vim da ambulância, já estava em casa, então a família achou por bem trazer ele, né, para o perito ver, e por incrível que pareça, o perito do INSS não aposentou ele, né, o que é uma coisa que hoje em dia eu vejo pelo grau do problema, que não é meu único cliente nesse sentido, que é documentalmente que ele não vai voltar, muito difícil, que eles devem estar com alguma coisa interna com um limite de 2 anos, 2 anos e meio, tá? Isso eu falo por experiência, eu tô vendo que eles não estão fazendo aquela aposentadoria por invalidez como de costume, raramente, mas acontecia ainda de forma administrativa, né? A gente reverte isso, a situação, a gente, né, prolonga lá na justiça. Mas tivemos de tudo, né? De tudo. E a situação ali vou voltar no que a Angélica falou sobre
a prova de vida, eu acho o sistema do INSS uma loucura para quem é o segurado. Porque quando ele foi feito, ele é muito bonito ser tudo informatizado, ser tudo mais moderno, etc, etc. Mas eu vejo que, agora uma opinião minha particular, eu vejo que o sistema ele foi criado para o segurado, né? Mas não foi, porque não foi pensado para o segurado, porque é muito difícil o segurado do INSS ter acesso e conseguir mexer naquilo lá sem um terceiro ajudar, né? A gente, no começo, você bateu também para conseguir... Vocês lembram no começo, quando surgiu o INSS, quantas versõezinhas iam acontecendo, né? Quando aconteceu a autodeclaração rural, quantas versões eles foram fazendo até chegar nessa de hoje? Então, essas mudanças para nós, que trabalhamos com o sistema direto, já foi complexo de conseguir assimilar tudo. Imagine para o segurado, que é para quem o INSS é feito... Como foi difícil para eles conseguirem assimilar, e eles não conseguem assimilar até hoje, e não vão conseguir. Então, assim, eu vejo que eles forçaram uma situação, é muito bom para nós, advogados, nos facilita muito, mas a agência, o INSS, ele é feito para o segurado, e a sua grande maioria são idosos, né? Então, eu vejo que isso é uma falha enorme, que essa situação de ser tudo de forma digital... É bom para um lado, mas muito ruim para outro, que é para quem realmente precisa. Porque eu já cansei do INSS quando estava começando, quase naquele fecha não fecha, de chegar lá a pessoa falar assim, eu nem tenho celular. Eu não sei como é que faz essa senha. Vou aonde? Como é que eu faço? Né? E hoje em dia o sistema do governo num todo está digital, né? Então, até que ponto, né? Isso é uma ligação minha. Até que ponto isso é tão bom para quem é feito o sistema, que é para o segurado, né? A gente acaba que o segurado em si só se bate. Verdade. Porque a gente com mais instrução, nós nos batemos para fazer aquela prova de vida, como a Juliana falou, como a Angélica falou, não vai lá, coloca o rostinho, aparece. Não é assim, gente, isso é utopia, isso não existe. E no Brasil, vai demorar muito para isso acontecer de uma forma que todo mundo consiga fazer isso. Eu acho lindo aqueles postos no INSS, parece aquele casalzinho de idoso sentado lá mexendo no celular. Que mundo se existe, pessoal do grupo. Isso não existe. E eu aqui eu sou do interior, né? Aqui é interior, sim. E as pessoas não têm esse acesso, não existe isso, as pessoas não sabem, muitos não sabem nem mexer no celular direito. Então, como que vão ter todo esse acesso? É muito difícil. Isso é uma realidade. O sistema ele não foi feito para o segurado, né? Não foi feito, não é adaptado para quem não tem tanta facilidade de porque acesso. Hoje em dia, como é tudo tão conectado, algumas pessoas esquecem que sim, temos no nosso país pessoas que são analfabetas, pessoas que moram no interior, que não chegam à internet, ou se chega à internet, é aquela internet precária, e aí não tem uma condição de comprar um smartphone, às vezes é aqueles telefones em analógico ainda, que só disca, não faz mais nada, mal pega a rádio AM. Então, sim, temos essa realidade do país, por mais longe que possa parecer para algumas pessoas. E é o que a Tati falou, o que veio para facilitar a vida de muitos, dificulta a vida de alguns. Sim, porque nós temos vários lugares, a Angélica falou que é do interior, eu trabalho muito com o pessoal do interior, que não tem nem internet. Não tem. Eles não têm internet, não pega sinal do celular. Você não pode. As operadoras. E assim, eu acho que a situação de que para dar entrada ou para fazer tal situações é obrigado fazer pelo sistema, eu acho isso horrível. Porque você tira o acesso da pessoa. Por exemplo, às vezes você vai na fila para entrar na agência, você não pode entrar, você tem que fazer agora tudo pelo sistema. Eu acho que tá partindo contra aquele direito constitucional nosso, de outras prerrogativas que a pessoa, que o brasileiro tem de acessar os serviços com facilidade, etc, etc. Então, eu acho bom, ótimo para nós trabalhadores, mas eu acho que faltou um pouquinho de ciência da obrigatoriedade. Meninas, eu vou falar para vocês que nós estamos nos minutos finais, tá bom? Lia quer... Não, a Lia é a última que a Lia fala mais. Angélica, dá um tchau, um resuminho ali, depois a gente passa ali para as demais, porque senão vai abrir 30 segundos aqui meu e cai a live. Tá.
Então, agradecer aí, né, todos que estiveram conosco na live, vocês que são incríveis, e agradecer também por fazer parte desse grupo, né, desse time maravilhoso, que com certeza teremos mais lives aí para falar um pouquinho mais. O tempo aqui, quando a gente acha que é muito tempo, mas depois a gente vê que é pouco, né? E agradecer, somente agradecer, e qualquer coisa estou à disposição. Obrigada. Quero aproveitar também para agradecer aí, estar com vocês, é sempre um prazer. E convidar você que está nos assistindo, não acaba hoje. Temos mais 2 dias, eu e Tati estaremos aqui firmes e fortes. Temos quarta-feira aí o BPC LOAS, a suspensão e a devolução de valores. E na quinta-feira, o que interessa a todo mundo, que nós estamos aí em mês de imposto de renda, para quem recebe benefícios previdenciários e quem recebeu o retroativo. Então fica com a gente que vai ser muito bacana. Lia, fecha a porta e apaga a luz. Obrigada, meninas, aí pelo convite, por tudo que nós estamos fazendo. Está sendo de grande produtividade e aprendizado. Nós estamos aprendendo muito aí com o grupo. E queria agradecer, então, a todos que nos assistiram aqui, que ficaram esse tempinho. E qualquer coisa que tenha, nós 4, assim como todo o resto do grupo, estamos à disposição, seja no Previdenciário ou no... Então, sigam a gente aqui, as Amigas Dentes de Leão, o Previdenciarista também, e cada uma de nós aqui. E fiquem ligados que a semana vai estar incrível, que nós vamos passar bastante conteúdo. Não percam. Verdade. Se você tiver dúvida, mande aí no Instagram de uma de nós ou do Amigas do Dente do Previdenciaristas sobre os temas que nós iremos tratar, que nós vamos responder aqui para você. Exato. Meninas, eu que também queria agradecer, queria deixar até falar aqui que eu fiz um post ontem que tem todas nós, tá? Para quem entrou aqui, mas quem que vai participar? Eu coloquei um post ontem com o nosso time das lives que vai acontecer e marquei todo mundo lá. Então, quem não captou aqui qual é o Instagram de cada uma, tem no nosso post ali o @ de cada uma de nós que está participando dessa primeira leva das lives de direito previdenciário, tá? Meninas, eu também queria agradecer vocês pela participação, por estarem aqui essa 1 hora. Angélica, você estava com um chimarrão ali no começo da live, que eu vi uma bomba ali, fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Porque eu vi só aquela pontinha, pensei, será que era um chimarrão? Porque eu falei, o meu café tá aqui sempre. Vocês tá frio. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui, porque é impossível. Aqui tá muito frio. Tá muito frio. Aqui também. Quantos graus tá aí onde você tá, mais ou menos? Tava 9 antes da live. Não, a Angélica, que é mais frio lá, né? 9 aqui também. Eu tava, acho que 12 hoje, ou 11, uma coisa assim. Hoje pela manhã tava 4. Nossa! Aí tá aqui quanto, assim. Aqui deve estar na casa dos 20 no máximo, né? Aqui tá uns 23, 25 fácil. Não. Ou mais. Não, aqui eu já tô de bota, de meia por baixo, ó, apareceu umas 20 segundos aqui. Aqui tá frio, pessoal, mas seguimos em frente, né? Viva o ar-condicionado. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada, Lia, obrigada, Thaís, obrigada, Angélica, por participar. Vamos marcar mais encontros e mais encontros. Gente, boa noite e vejam amanhã nós de novo. Beijão, tá? Até mais. Até.